Essa minha cliente, ela tem uma pele, vocês vão notar, observar que a pele dela é uma pele um pouquinho mais oleosa, tá? E ela tem um pouquinho de acne, tá? Mas o que a gente vai proceder aqui? Só que na região da sobrancelha dela, a pele dela é um pouquinho mais... Ela não é tão oleosa quanto aqui, tá? Ela é um pouquinho mais sequinha. Tendo em vista que na micropigmentação nós temos estilos de pele, né? Os tipos de pele e os estados em que essa pele se encontra. Então, nós devemos cuidar dessas duas coisas, esses dois fatores. Porque a minha cliente pode muito bem estar com a pele oleosa, porém desidratada no momento da micropigmentação. Isso acontece muito, tá? Principalmente na época do inverno, que elas tomam um banho mais quente. Então, a gente vai observar a pele da cliente para ver qual é a melhor técnica a ser indicada. Aqui, no caso dela, eu vou fazer uma ramificação para vocês verem agora. Para preenchimento de falhas, tá? Então, o que eu vou ter em vista nessa sobrancelha? Eu vou analisar depois com vocês toda a parte do realismo. Agora eu não vou me ater tanto nisso. Eu vou meter mais na marcação para vocês observarem, tá? O que eu vou observar aqui nessa sobrancelha dela? Logicamente, aonde estão as falhas dela, tá? A gente nota que nessa sobrancelha, vira aqui um pouquinho, não vem? Que nessa sobrancelha aqui, ela tem uma sobrancelha, particularmente os fios as ramificações naturais dos fios dela são mais pro ondulado. Ó, quando eu penteio a sobrancelha dela para cima, eu analiso que ela tem um caimento de sobrancelha mais onduladinho. Ele não é liso. Eu já vou explicar toda essa questão para vocês de fio liso, tudo, tá? Na hora que a gente for falar de realismo. Então, o que eu vou propor para ela aqui? Ela já tem um volume de uma sobrancelha bem bacana. O que eu vou propor para essa minha cliente? Apenas o preenchimento de contorno de falhas. Seria somente na parte inferior e na parte superior. Logicamente, a gente vai fazer os fiozinhos na parte frontal também, tá? Principalmente nessa partezinha onde há muitas falhas. Aqui que eu quero que vocês observem nessa sobrancelha, de imediato, antes de nós começarmos a fazer algumas marcações, é o seguinte. A quantidade de fios, né, que ela tem, a espessura do fio, se ele é um fio mais grosso, um fio mais fino, isso tudo vocês vão ter que analisar na cliente de vocês no momento em que vocês vão fazer a micropigmentação, ok? Vocês vão analisar se o fio dela é um fio mais grosso, um fio mais fino, a quantidade de volume que ela tem nessa sobrancelha, aonde há mais falhas e como são os fios dela natural. Vocês notem, Matheus, tu conseguir aproximar bem aqui para elas verem? Vocês notem que essa sobrancelha dela aqui, ela é uma sobrancelha já bem bonita, porém ela possui muitas falhas na parte inferior. Os fios dela que começam a trabalhar aqui nessa parte de encaixe, na parte de baixo, eles são todos em curvaturas S, tá? Que é justamente aquele fio de movimento para para sobrancelha mais ondulada e para sobrancelha com volume. São todos mais em S, ok? Eu vou começar a fazer a marcação para vocês darem uma olhadinha como eu faço. E a gente vai conversar sobre essa questão de realismo, luz e sombra, agulha. Hoje a gente vai conversar sobre muita coisa, tá? Então, eu peço para minha cliente erguer um pouquinho a cabeça, aqui mais não vem, para eu ter a visão nítida, principalmente da parte frontal dessa sobrancelha. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, eu busco realmente fazer com o lápis. Eu vou utilizar, meus amores, o lápis dermatográfico, ele bem apontadinho, tá? E vou desenhar essa ramificação, vou simular uma ramificação para ela de como vai ficar, mais próximo de como vai ficar essa sobrancelha no dia da micropigmentação, tá bom? Olha, geralmente quando eu faço isso com as minhas clientes no estúdio, se vier 10 meninas fazer a avaliação aqui comigo, 10 fecham, tá? O procedimento. Justamente porque elas vão entender a beleza que vai ficar a sobrancelha delas. Primeiramente eu mostro em uma,
deixo outra sem a micropigmentação, sem o lápis, né? Tem a simulação da micropigmentação para elas terem uma ideia de como realmente precisa a micropigmentação. E logo após eu faço as duas e deixo ela ir para casa com o lápis. Para ela mostrar para a mãe, para o marido. E elas falam, Pamela, eu não tenho como não fazer a sobrancelha com você. Porque o meu marido gostou, a minha mãe gostou com o lápis. Imagina com a micropigmentação. Então, pode marcar meu horário, pode agendar meu horário que eu vou ir fazer contigo. Tá, eu posiciono o rostinho dela, inclinado bem pra mim. Pode fechar o olhinho, não, amor. E eu vou analisar a parte frontal dela, onde que eu vou ter que ramificar. Vocês notem que ela tem uma ramificação bem lindinha na frente. E os fiozinhos dela, tu consegue pegar aqui, Matheus, pra verem? Eles são inversos, ó. Um vai pro lado de cá, outro vai pro lado de cá. Eles não são iguais, tá? Então, essas diferenças são muito importantes na hora de a gente trabalhar o realismo. Eu posiciono como se eu fosse fazer micro, tá? Ó, peraí que eu vou dar uma limpadinha. E a pelezinha dela tá um pouquinho umedecida, por conta da oleosidade. A pele tem que estar bem sequinha, tá? Pra fazer o esboço com o lapisinho dermatográfico. Pronto. Vamos pegar o lápis dermatográfico e vamos fazer a simulação. Eu aponto ele bem apontadinho e eu não coloco ele com muita pressão na pele delas, tá? Justamente para o pelinho ficar bem fininho e de dar a impressão que ele tá bem naturalzinho, tá? Porque se a gente coloca muita pressão, o lápis ele fica com uma cera muito grossa. E acaba não dando a ideia de que a gente quer realmente, que é mostrar um trabalho mais natural. Ó, aqui eu já preenchi a parte frontal dela, preenchi bem clarinha, só para ela ter uma noção de como vai ficar essa sobrancelha preenchidinha, ok? Isso aqui, meus amores, é ótimo para vocês treinarem transição de fio, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Eu geralmente treino em pele sintética. Eu, quando desenvolvia a minha técnica Body Woman, eu sempre treinei assim nas minhas clientes. Elas vinham fazer design comigo e eu fazia os fiozinhos no lápis, assim, já para imaginar como ficaria na micropigmentação. Porque o que acontece? Com o lápis a gente consegue ter uma noção de como essas sobrancelhas vão ficar micropigmentadas, entendeu? Ó, aqui eu faço eles mais voltadinhos para cima, ó. Não tem problema de sair um pouquinho para baixo, que eu já vou ensinar vocês a corrigir isso aqui, tá? Aqui, vocês notaram que aqui eu fiz mais clarinho e aqui eu dei uma intensificadinha no lápis. É proposital, tá? Porque os nossos fios da base frontal da sobrancelha, eles são muito mais clarinhos do que os da base ou do eixo do meio, ou da base do ponto alto, tá? Eles são muito mais clarinhos, a parte frontal. Vou explicar isso pra vocês depois. E aqui, eu vou fazer... A sobrancelha dela é toda voltadinha pra cima, então eu vou fazer uns bem no meio aqui, voltadinho pra cima, pra ela ver esse preenchimento total. Eu consigo fazer engates, ó, nessa sobrancelha. Vocês que têm muita dificuldade de fazer micropigmentação, uma micropigmentação mais naturalzinha e treino desse estilo de micropigmentação mais natural, se vocês pegarem até mesmo o pessoal em casa, mãe, irmã, amigas, e começar a treinar assim, vocês vão ver como que vocês vão evoluir, até no quesito de visualizar a técnica pronta depois. Olha como dá uma diferença de uma sobrancelha feita com um lapisinho, bem sutilzinho na frente, sem marcar muitas partes frontais, porque a cliente ela não gosta de uma sobrancelha muito marcada na parte frontal. E depois, aqui com um efeito como se fosse luz e sombra mesmo, ó, tá? Mais denso, mais escuro na parte do finalzinho da cauda, tá? Eu vou fazer a outra para vocês analisarem. Vai ficar linda essa sobrancelha. Ah, eu faço assim, ó, geralmente quando a gente, aqui eu não saí do desenho, tá? Mas geralmente, um fiozinho que vocês vão estar no início, às vezes pode acontecer, e não é errado acontecer,
um fiozinho cair para baixo com o lápis, vocês pegam um palitinho de cerejeira com um algodãozinho e molha um pouquinho de álcool e passa onde você errou, só para ajustar o design, tá? Eu tenho que vir pro lado de cá agora, Matheus. Ergue pra mim a cabecinha novamente, meu bem. Uhum. Geralmente, quando eu faço a micropigmentação da minha cliente, eu não limpo a sobrancelha delas antes, tá? Eu deixo essa partezinha mais de pelinho bem sujinho mesmo, para eu fazer uma limpeza, uma higienização depois, caso necessário. Todos os fiozinhos, inclusive os fiozinhos baby, eu utilizo dela, tá? Então, assim, eu deixo eles de base para realmente eu ter uma noção de naturalidade mesmo e ramificando ali, tá? Vamos lá. Vou deixar minha escovinha aqui. Ó, aqui o fiozinho dela, vocês notam que ele já começa a curvar. Ele é diferente dessa parte aqui, tá? Então, a gente vai fazer um engate meio que no meinho deles aqui, tá? No meinho dele, não tão curvadinho. Ele um pouquinho mais retinho para não destoar tanto da outra sobrancelha. Que a gente também não pode entregar uma sobrancelha diferente da outra para cliente, né? E eu vou cuidando dos espaçamentos, porque a sobrancelha natural, ela tem espaçamentos diferenciados, tá? Ela não tem espaçamentos regulares. Isso a gente vai conversar também depois. Se você mostrar a sobrancelha assim para tua cliente, gente, eu duvido a cliente que não fica enlouquecida e não quer comprar a micro de vocês, tá? Porque elas não querem nem que tosse na sobrancelha delas depois, tá? Que saia. Ai, meu Deus, vai sair com o lápis depois se eu for tomar banho. Nossa, se eu soubesse, eu tinha tomado banho antes pra ficar com a sobrancelha mais bonitinha, mais alinhada. Olha só, eu vou fazer. Tu consegue pegar daí, Matheus? Ó, aqui eu já começo a trabalhar no meio dessa sobrancelhinha, ó. Com lápis, estão vendo? Olha como ele já fecha os buraquinhos que fica entre o meio, tá? Aqui a gente tá fazendo um esboço ligeiramente prático para vocês, até mesmo para vocês treinarem. Logicamente, com a lâmina o fio fica muito mais fininho, muito mais preciso, né? Ó, aqui se você quiser engatar um fiozinho com detalhe, tu consegue também. A ideia aqui é vocês mostrarem para ela realmente como vai ficar. Olha que lindinho, como vai ficar essa sobrancelha. E uma coisa muito importante, vocês fazerem com uma delicadeza, porque se vocês fizerem ele muito pesadinho, ele tende a ficar muito forçado o fiozinho por conta da cerinha do lápis, tá? O lapisinho tem que deslizar bem levezinho na pele. Ó. Aí, eu vou olhar se as duas estão iguais. Vocês verem que quando eu faço stories da minha avaliação, todos os meus stories de avaliação são stories demonstrando esses fiozinhos. Meus clientes são apaixonadas nisso. Aí eu venho, vou só mostrar pra vocês um pouquinho de álcool no algodão e higienize só para deixá-las mais retinhas, tá? Dá uma filmadinha bem de perto, Matheus, para elas darem uma olhada. Olha como esse detalhe dos fiozinhos copiadinhos com lápis fazem toda a diferença. Não fica nada marcado, ó, tanto uma sobrancelha vira, meu amor, quanto a outra.